pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar mais um vídeo então para a gente dar continuação ao nosso estudo. Antes nós vimos Gênesis 17, hoje nós vamos ver Gênesis 18. O que a gente vamos ver em Gênesis 18? Gênesis 18 nós vamos ver onde que Deus e dois anjos aparecem para Abraão. Que agora o nome é Abraão. Nós vimos no vídeo anterior que Deus muda o nome de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Para quem perdeu os vídeos anteriores, tem que voltar, galera, e assistir os vídeos para poder estar acompanhando, belezinha. Para a gente dar continuação, belezinha, ao nosso estudo. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar, como Deus tem nos abençoado tanto, como Deus tem guiado os nossos passos nesse mundo tão difícil que está hoje. Pessoal, a única forma que tem para a gente poder falar com Deus é orando. Colocando o joelho no chão, pedindo o Pai para poder abençoar a nossa casa e a nossa família. Deus, quero te pedir, Pai, que você venha de encontro a nós a cada dia. A cada manhã, quando a gente se levantar, antes da gente pôr o primeiro pé no chão, que o Senhor venha, Pai, com a tua providência, que venha trazer conforto no nosso coração e vontade para orar e buscar o Senhor. Pai, quero te pedir, Pai, que você venha também abençoar todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Todas as pessoas agora que não têm oportunidade, Pai, de estar se deslocando do seu local para poder ir de encontro à palavra de Deus, que o Senhor venha trazer essa palavra até o coração delas. Até mesmo, Pai, aquelas pessoas que estão em casa, mesmo aquelas que vão na igreja, que o Senhor venha trazer conforto no coração delas. Que aquela igreja seja uma bênção na vida delas. Pai, queremos também, Senhor, não só te pedir, mas queremos te agradecer do fundo do coração, Pai, porque sabemos que o mais importante que temos é a salvação. Pai, a única coisa que importa para nós é a salvação. Nem que a gente morra apedrejado, como os discípulos de Jesus, mesmo que a gente morra crucificado, até mesmo como Jesus. O maior bem que temos é a salvação. Não estamos fazendo nada, nessa vida tudo é passageiro. Não queremos nada aqui. Nós queremos, Pai, a certeza, essa grandeza que temos no coração, o que nos engrandece a cada dia é saber que um dia, Pai, estaremos ao seu lado lá no céu. Isso é o que importa. Agradecemos muito, Senhor, porque sabemos que essa é a instrução para chegar até o Senhor. Graças te dou, Pai, por tudo. Amém. Agora, então, vamos dar início ao nosso estudo, que é Gênesis 18. O Deusão, o Senhor, vai aparecer a Abraão com dois anjos. Então, vamos lá. Gênesis, capítulo 18, versículo 1. Pega sua Bíblia, acompanha. A única forma que temos de testificar de Deus é lendo a palavra de Deus. A única forma que tem de você saber se eu estou mentindo aqui. E a única forma também que tem de você saber que eu estou falando simplesmente é a palavra de Deus. Está dentro da Bíblia. Então vamos lá. O Senhor e dois anjos aparecem a Abraão, que agora o nome do cabra é Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhos de Mamré, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê a tua presença, rogo-te que não passes de teu servo. Então já começa dizendo que o Abraão estava na sua porta da tenda, na virada do dia, que era a hora do maior calor. Isso quer dizer que eram os meio-dia, e que ele viu três homens de carne, né, em pé em frente de sua tenda. E ele correu, se prostou e falou para aqueles três homens que se achavam a mercê deles, que não passavam direto da sua casa. Naquele tempo era costume de se tratar bem ao viajante, que o cara era viajante e a maior moral naquela época. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão
fazei as forças, visto que chegaste até ao vosso servo, depois seguireis em frente. Responderam, faze como diz. Então, Abraão chega para eles e fala, vou trazer um pouco de água, um pouco de comida, para vocês poderem comer e tal. E eles concederam. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz pão amassado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho do bom e deu-lhe a seu criado, que se apressou a prepará-lo. Tomou também uma colhada de leite e o novilho que mandaram preparar e pôs tudo junto deles e permaneceu de pé junto a eles debaixo de uma árvore. E eles comeram. Então Abraão fez isso. Foi lá, preparou isso, pediu a Sara para fazer um bolo no burralho, na brasa, e levou para aqueles homens, que a gente vai ver quem é aqueles homens, que é Deus e 2 anjos que apareceu a Abraão. Então lhe perguntaram, vamos ver o que eles perguntaram. Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás deles. Então, um deles vira e fala, cadê Sara? Onde está Sara? O Abraão fala, está aí na tenda. E a Sara estava escutando isso tudo atrás da porta ali da tenda. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, que é a menstruação. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também meu marido, terei ainda prazer? A Sara riu no coração dela, no íntimo dela, ela riu. Eu vou ter um filho agora? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa difícil? Daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, Sara, com certeza você riu. O que acontece? Um daqueles anjos, que é o Senhor, né, falou para Abraão, por que Sara está rindo? Lembrando que a Sara estava atrás da tenda e ela riu no seu íntimo. E o anjo então perguntou, por que a Sara está rindo, Abraão? Será que ela acha que para Deus tem algo difícil? E a Sara então veio e falou, não, eu não ri, eu não estou rindo. E o anjo falou, não, você riu sim, cara, você riu. E daqui 1 ano você vai ter um filho. Olha aí a promessa do Abraão, né? Agora, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora nós vamos ver, Deus vai falar que vai destruir Sodoma e Gomorra. Lembrando que o Ló mora em uma das cidades. Lembrando que o Ló, né? Você lembra nos vídeos anteriores? Tá nos vídeos anteriores, então tem que voltar a assistir para a gente acompanhar, belezinha. Pega a sua Bíblia, acompanha aí, que está aí na sua Bíblia. Não dá mole. É a única forma de testificar de Deus. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para encaminhar. Então saiu aqueles homens sentido a Sodoma, onde que o sobrinho do Ló mora. E eles saíram de Sodoma e o Abraão acompanharam ele. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. A ele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para ordenar-se os filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o meu caminho do Senhor, pratiquem justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a respeito. Deus então saindo e fala, nossa, não vou deixar. Deus saindo então e fala, nossa, eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer com Sodoma? Deixa eu ver e tal. Disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado,
e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até a mim. Se não for assim, eu não sabê-lo-ei. Deus então fala com Abraão, né? O que ele vai fazer, que o clamor de Sodoma e tal, que a ruindade ali era muito. Então, vamos ver o que o Abraão diz. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Olha como que fala que daqueles 3 homens, um era o Senhor, o próprio Deus, né, que estava ali falando com Abraão. Lembrando que ele estava em figura de um ser humano, normal, um cara normal. E o Abraão então vai falar com o Senhor, né? E aproximando-se, ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver por aventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Abraão, já sabendo que o Ló estava nessa cidade, ele vira por Deus e fala: mas se lá tiver 50 justos, você vai destruir a cidade e matar os justos? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? O Abraão falando para Deus. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Deus fala: se eu achar 50 justos, Abraão, naquela cidade toda, na cidade toda, eu pouparei a cidade por amor ao justo. Olha como que um justo, nós vimos desde o início, né? Noé foi justo, e ele garantiu a descendência de Noé. Como que um justo, e ele fala que se achasse 50 justos na cidade inteira, ele não destruiria. Disse mais Abraão: eis que me atrevo, Abraão continua, eis que me atrevo a falar, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltares 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a terra? Ele respondeu: não destruirei. E se eu achar ali 45, não destruirei. Disse-lhe ainda mais Abraão, continua insistindo com Deus: se por aventura houver ali 40, não destruirei. Por amor ao 40, insistiu ainda o Abraão, perguntando: não se ire, Senhor. Falarei ainda: se houver por aventura ali 30, respondeu-lhe o Senhor: não o farei por amor dos 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar mais uma vez. Se por aventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não destruirei por amor ao 20. Você vê que o Abraão, ele vai sempre falando com Deus: mas se tiver 50, 45, 40, 30, 35, 20, o Senhor vai destruir. E Deus falando: não, se eu achar ali, 20 justos, eu não destruo a cidade, por amor ao justo. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se por aventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor aos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para seu lugar. E o Abraão insiste com ele até chegar a 10 pessoas. E ele fala: se tiver 10 pessoas justas em Sodoma, eu não destruirei a cidade, por amor aos 10 que são justos. E o Abraão, aposto que o Abraão já estaria falando isso por causa que ele sabia que o Ló morava lá com sua família, em Sodoma. Você vê como que o amor em família é importante, tanto que a amizade é importante, a gente tem que prezar. E quando Deus se afasta do Abraão, que sai ali da presença do Abraão, o Abraão volta para a tenda, acaba também Gênesis 18. O próximo capítulo é Gênesis 19. Ló recebe em casa os 2 anjos. Lembra dos 2 que saíram antes para ir em direção a Sodoma? Então, eles vão chegar lá na casa do Ló, sabendo que o Ló é sobrinho do Abraão. Mas para a gente saber isso, a gente vai ter que acompanhar o próximo vídeo, que eu vou estar gravando em breve. Esse vídeo demorou um pouco, porque essa semana foi muito corrida. Foi muito corrida mesmo. Eu preciso de parceria, preciso de pessoas para poder me ajudar a levar o trabalho pela frente. Porque eu sozinho fico um pouco pesado, mas a gente vai continuando, porque a palavra de Deus não pode parar. Por isso eu demorei um pouquinho para gravar nesse vídeo. Mas o próximo eu creio que Deus vai entrar com a providência que não vai demorar tanto. Guardar a Bíblia aqui então.
A gente vai ver então no próximo capítulo, Gênesis 19, que o Ló recebe esses dois homens em sua casa, lá em Sodoma. Esses dois anjos que estavam com o Senhor. E para a gente não perder isso, você tem que se inscrever no canal, dar um joinha lá para poder ficar bacana, para poder também ajudando também a levar a palavra de Deus. Compartilhe os vídeos, não deixe de compartilhar. Mas, então, chegou a hora da gente fazer o resumão, mano. O resumão é que é bom. Eu gosto do resumão. Por quê? Porque no resumão a gente consegue dar uma viajada no tempo. E chegar a uma conclusão, chegar a um mais próximo que a gente consiga de como aconteceu aquilo tudo ali naquela realidade. Resumão é muito bom, a gente consegue entender bacana. Mas então, o que fala então em Gênesis capítulo 18? Gênesis capítulo 18 vai falar de o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Na virada do dia, no calor maior do dia, o Abraão estava ali na porta da sua tenda, descansando. Opa, meio-dia, né? Bateu a larinha, deitou ali e foi descansar. E aparece ele, o Senhor, e dois anjos. Mas o Senhor e dois anjos apareceu três homens normais. Aparência de corpo normal. Então você tromba com anjo aí, hein? E não sabe que é anjo. Mas vamos lá. Na virada do dia apareceu esses três homens e como naquela época era de costume de um viajante, quando você via um viajante passando perto da sua casa, você chamava para sua casa, dava comida, hospedagem e tal. E depois aquela pessoa seguia a sua viagem. Era o típico daquela região, naquela época. Se eu não me engano, até hoje ainda acho que os viajantes daquela certa região é bem recebido, bem hospedado pelos donos da casa. E ele chega para aqueles três e fala: nossa, se eu sou mercê da tua presença, fica um pouco aqui, eu vou buscar um pouco de pão, um pouco de queijo, um pouco de carne e um pouco de manteiga para vocês poderem reforçar suas forças e continuar a viagem. E tal. E ele falou: não, beleza, faz assim como você está falando. E o Abraão então correu lá na tenda da Sara. Olha para você ver, você tem que ler e ler com a visão de águia para você pescar. Olha que engraçado, naquela época o Abraão era casado com a Sara, mas eles não moravam na mesma tenda. Por quê? Porque na tenda que o Abraão estava descansando, foi na tenda onde ele viu os caras. Mas depois a Bíblia fala que ele correu até a tenda da Sara. Isso quer dizer que a Sara tinha uma tenda e ele tinha outra tenda, que eles não ficavam na mesma tenda. É uma curiosidade que a gente tem que ler com uma visão de águia para a gente poder pescar. Então, ele corre lá, pede a Sara, faz um bolo aí na brasa e tal, para mim, para os meus hóspedes e tal, hóspede de honra e tal. E ela fez, e ele correu lá no seu gado, pegou um novilho, matou, preparou bem preparado e levou para aqueles homens e tal, que era Deus e dois anjos. E chegando para aqueles homens, deu eles e eles comeram. Eles comeram, então o anjo comeu, e comeu muito, né? Que comeu bolo, comeu queijo, comeu carne, né? Bem preparado e tal. E eles comeram tudo. A Bíblia fala que eles comeram. E quando eles estavam comendo, eles viram para Abraão e falam para Abraão: cadê a Sara? Abraão fala: ué, a Sara tá aí na tenda e tal. E a Sara estava escutando atrás da porta da tenda, caladinha, na miúda. E o anjo fala: aqui, a Sara, ano que vem, na mesma época e tal, eu vou voltar aqui e a Sara vai ter um filho. Lembrando que a Sara já era velha, né? E a Sara atrás da porta, ela riu no seu íntimo. Ela nem chegou a falar, não. Ela só riu e falou: eu ter filho, eu nem menstruo mais. Meu marido, nessa idade, sei lá, hein? Não aguenta mais não e tal. E ela riu no seu íntimo. E o anjo então vira para o Abraão e fala com Abraão assim: por que a Sara riu? Por que a Sara está rindo? Ela acha que para Deus tem alguma coisa impossível? Então, para você aí que tem um problema aí, que acha que é impossível, para Deus não é nada impossível. O anjo ainda virou-se para o Abraão e falou: por que a Sara está rindo?
Ela acha que para Deus tem algo de impossível? Para Deus não é nada impossível não. E tal. E a Sara sai de trás da tenda, da porta da tenda, e fala, eu não ri. Ele fala assim, você tá mentindo, cara, você riu. Eu sei que você riu. E não precisa rir não. Você vai ter um filho e o nome dele vai ser Isaac. E pronto, daqui a um ano você vai ter um filho. E você riu sim. E eles se levantam e saem em sentido a Sodoma, onde mora o sobrinho do Ló. Que o sobrinho do Ló foi morar em Sodoma. Logo quando o Abraão resgatou ele da mão daqueles reis que a gente viu nos vídeos anteriores. Para você que perdeu, tem que voltar e assistir para ficar entendido. Se você fica perdido aí, não sabe o que a gente tá falando. E fala que eu tô falando besteira ainda. Mas acompanha. Aí o que acontece? Ele sai sentido Sodoma e o Senhor sai dois e fica um. E um fica com o Abraão, onde que fala que é o Senhor. Então a gente sabe que hoje o Senhor e dois anjos. E o Senhor vira e pensa assim, nossa, eu vou esconder do Abraão tudo que eu tenho, que eu vou fazer com Sodoma, porque o pessoal de Sodoma, nossa, chegou em mim que trem lá tá feio, trem lá tá osso mesmo. E eu vou lá para conferir isso, que se for verdade mesmo, eu vou destruir aquela cidade. E ele fala pro Abraão. O Abraão lembra que o Ló mora lá, o sobrinho dele. Aí o Abraão doida, fala, nossa Deus, você vai destruir a cidade toda, mas se tiver lá uns 50 justos. Aí Deus fala, não, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade não. Por amor, 50. Porque senão eu destruiria. Aí o Abraão ainda continua. Mas se tiver 45, 30... 25, 20, 10 e chega até a 10. E Deus fala aqui, Abraão, se tiver 10 caras justos na cidade inteira, eu não destruo por amor esses 10. Mas eu vou te falar, se não tiver, eu destruo. E tal. Porque é Deus. Deus falando para Abraão. E Abraão então fala, não, beleza então e tal. E o Senhor sai da presença do Abraão. O Abraão volta para a sua tenda. E assim acabamos Gênesis 18, capítulo 18, próximo a 19. O que a gente vai ver no 19? A gente vai ver a continuação dessa história aí. Agora não perca, porque vai entrar o Ló de novo na história, né? O Ló estava um pouquinho esquecido, mas está chegando de novo o Ló, família do Ló. Vamos ver o que acontece. Pá, e pá, e pá. Agora, para você não perder, se inscreva no canal, galera. Me ajuda a divulgar os vídeos. Faz a sua parte com Deus, você não quer que Deus te abençoe? Você não quer, como eu disse no início do vídeo, o maior bem que nós temos é onde está no céu. Agora, se você estiver buscando aí, mano, for querer ficar bem de dólar, ou carrão do ano, ou casinha bonita, você pode esquecer. Deus tem o melhor. A palavra de Deus fala que Deus quer o melhor para você. Afinal, que pai que quer o mal pro filho, né, mano? Se você pede ao seu pai um pão, ele vai te dar uma pedra? Lógico que não, né, cara? Vai te dar uma coisa boa. Mas o objetivo maior aqui não é nada disso, não. O objetivo nosso, nem que nós morra na cruz, como morreu Jesus, ou se a gente morra apedrejado, como morreu tantos líderes, né? Tantos discípulos de Jesus morreram apedrejados. Nem que seja isso. O objetivo aqui é que nós vamos estar um dia com o Pai. E esse é o melhor. Agora imagina você lá no céu, pá, trocando a ideia com Deus, qual é Deusão, qual é Jesus e pá. Imagina aí. Agora, se você não tem capacidade de imaginar isso, não achar que isso é bom, você está no lugar errado. Porque aqui a gente preza pela palavra de Deus, que um dia nós vamos estar com o Pai. E esse é o bem maior. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde.